20. Êxodo, capítulo 20, apenas os versículos de número 1 e 2. Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2. Vamos fazer assim essa leitura todos juntos? Tendo em vista que só são 2 versículos fortes. Todos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração. Oremos. Senhor, queremos ainda pedir que o Senhor nos abençoe, de maneira que possamos compreender exatamente a vontade do Senhor para a nossa vida. Eis aqui a tua palavra diante de nós. Mas, ó Deus, confessamos que se o Senhor não estiver conosco, sairemos daqui, ó Deus, vazios. Se não for o teu Santo Espírito para iluminar os nossos corações, ó Deus, não seremos capazes nem de entender, muito menos de exercer a vontade do Senhor em nossa vida. Por isso te suplicamos, não nos nossos méritos, pois não temos mérito algum para nos achegar diante do Senhor e exigir algo, e de solicitar algo ao nosso favor, pois somos pecadores e o que merecíamos do Senhor era a ira eterna. Mas é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que pedimos que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos dê essa dádiva de compreender a vontade do Senhor, de compreender a tua palavra pela orientação do teu Santo Espírito, de maneira que possamos não somente ouvir, mas viver na prática da tua palavra. Em Cristo Jesus é que oramos ao Senhor, agradecidos. Amém. Meus irmãos, agora com a saúde melhor fica bem, pelo menos não dá para tossir tanto, né? Mas graças a Deus nós estamos já no dia 15, são 15 dias de virose, né? Eu nunca tive uma virose tão grande, que eu trouxe de lá do Piauí. Aqui, esse tempo todo, eu nunca tive esse problema, mas nós estamos sujeitos a toda circunstância aqui nessa nossa peregrinação. Desse modo, irmãos, independente de circunstância, temos sempre um desejo de adorar a Deus, de estarmos com o Senhor. E se eu perguntasse aos queridos, por que você veio à casa do Senhor? Certamente muitos diriam, ou até todos, eu vim para adorar a Deus. Outros poderiam dizer, eu vim por obediência a Deus. E teríamos muitas outras respostas. Todavia, irmãos, essa não é somente uma resposta minha e sua. Muitos outros irmãos nossos, ou até mesmo pessoas intencionadas, têm o desejo, ou por algum momento sentiu o desejo de adorar a Deus e ir à casa do Senhor. E talvez diria a mesma afirmação que eu e você poderia dizer, eu vim para adorar a Deus. Contudo, algo se faz importante, questionável, a respeito das nossas motivações de adorar a Deus. Porque é possível que tenhamos um desejo sincero de adorar a Deus, contudo, as nossas motivações não sejam motivações que exaltem a Deus. É possível que muitos irmãos
ou até mesmo pessoas que se dizem cristãos, estão nesse momento em igrejas aqui ou em outras denominações, não com um desejo sincero de adorar a Deus, mas a motivação talvez por uma imposição dos pais, talvez por uma questão de conveniência, ou até mesmo para que não haja escândalo, um problema de casamento, ou de um crente com um descrente, que já é um problema do passado, mas que está camuflado. Mas a realidade é que, diante de Deus, a nossa vida, as cortinas, elas se abrem. E por mais que tentemos se esconder, ou camuflar, ou enganar, até mesmo as pessoas, nós não conseguiremos por muito tempo. Muito menos a Deus, que sonda e conhece o nosso coração. Quando nós lemos esse texto, ele traz para nós as razões de adorarmos, as razões de bendizer e de obedecer a Deus. Então, se pudéssemos, ou se colocássemos um tema aqui para essa mensagem, seria uma pergunta: por que adorar e obedecer a Deus? Porque todos poderíamos dizer, não, eu vim para adorar a Deus. Mas a questão não está nessa afirmação, mas nas nossas motivações. Por que você veio para adorar a Deus? Por que você veio para obedecer a Deus? Eu quero que os irmãos olhem para os versos de número 20, ou capítulo 20, verso 1 e 2, porque Deus, ele preserva para nós os motivos ou as razões bíblicas para não somente adorar a Deus, como também obedecê-lo. Observe que o verso de número 1, ele vai trazer para nós o contexto em que o povo de Israel se encontrava. Ele vai armar ou concluir o cenário para a entrega da lei. Ele diz: então falou Deus todas estas palavras. Observe aqui, queridos, que Moisés está tratando de algo que ele havia dito antes, a qual o povo de Israel contemplou todo aquele momento magnífico, o próprio Deus se revela no Monte Sinai para entregar assim a lei ao seu povo. E é bem verdade, a gente só fazer uma rápida recapitulação, o qual esse Deus, o nosso Deus, ele tira esse povo de uma escravidão de 400 anos, o qual o tira com todo o seu poder, abre o mar vermelho, salva o seu povo, ele passa a pé enxuto e destrói os egípcios no mar. Todos são mortos que tentam passar por aquele mar. Conduz o seu povo pelo deserto, e nessa trajetória ele mata a fome do povo, ou melhor dizendo, inicialmente lá em Mara, ele mata a sede do povo. Depois sim Deus faz cair pão do céu, codornizes. Perceba que não só de pão, mas também de carne, ele enche a barriga do povo, e novamente esse povo começa a murmurar, e Deus, ele mata a sede do povo novamente, ferindo a rocha, e fazendo sair assim da rocha água para matar a sede do povo. Mas logo após isso, Deus, ele vence os amalequitas. O povo de Israel tem um confronto com os amalequitas, e pela graça de Deus, aquela nação é destruída, aquele grande grupo contra o povo de Deus é destruído. E quando Moisés, é bem interessante que é relatado que quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Israel
começava a fraquejar. Mas é bem verdade que, nessa circunstância, Deus mostra o seu cuidado, mostra a sua soberania, e dentro dessas circunstâncias, o povo deveria reconhecer que precisaria de Deus, que precisaria do Senhor para ser o seu Deus. Após isso, Deus aí começa agora, por meio de Moisés, a organizar o seu povo. E por a instrução de Jetro, o sogro de Moisés, o povo agora começa a se organizar. E então, Deus, de forma magnífica, vem até o seu povo no Monte Sinai para entregar essa lei, a qual esse povo não seria mais escravos. Eles não seriam mais objetos de trabalho lá dos egípcios, mas agora ele deixaria de ser escravo para ser povo de Deus, para ser uma nação. Deus está dando agora a esse povo a sua lei. E para que um povo, uma nação, seja nação, ela precisa ser regida por uma lei. E precisa ter um governante. E esse governante é o próprio Deus, e é o próprio Deus que dá essa lei ao seu povo. Então perceba que ele começa, apesar de ser Moisés um instrumento de Deus, Moisés sai de cena para que o povo entendesse e prestasse atenção que não era simplesmente Moisés que estava falando, mas era o próprio Deus que falava agora para esse povo. Por isso diz, verso 1, então falou Deus todas estas palavras. Não era Moisés, apesar de ser Moisés um instrumento, não era qualquer pessoa, mas o povo que estava ali reunido, vendo toda aquela cena, vendo os relâmpagos, vendo os trovões, vendo a manifestação divina, precisaria entender que era o próprio Deus falando ao seu povo. Então isso cabia daquele povo estar atento, um olhar, mas não com um olhar simplesmente dos olhos e dos ouvidos, mas um olhar do coração. Guardar essa palavra, porque era o próprio Deus que estava entregando essa lei, a qual esse povo agora precisaria guardar. Sendo assim, por que adorar e obedecer a Deus? O verso de número 2 vai trazer as razões. Antes de ele entregar a lei, ele dá as razões para que esse povo obedecesse. Deus simplesmente não colocou de goela abaixo a esse povo a sua lei para que fosse cumprida, mas Deus ele faz questão, assim como uma criança está aprendendo e o pai começa a falar, não com frases gigantescas, mas com papai, mamãe, titio, para que isso seja assimilado com maior precisão, e isso desça ao coração, de maneira que essas razões pudesse estar fixo não somente na mente, nos olhos, porque eles viram, mas também no coração. Então ele diz, eu sou o Senhor. Essa é a primeira razão que Deus ele dá a esse povo. Por que adorar e obedecer a Deus? Porque ele é o Senhor. Essa é a primeira é o primeiro motivo ou explicação, a razão pela qual esse povo deveria sentir prazer de obedecer a Deus. Ele não disse qualquer outra, Deus poderia dizer qualquer outra coisa, mas ele começa primeiro dizendo, eu sou o Senhor. E essa expressão, o Senhor, esse nome, Senhor, é o nome pelo qual Deus se revela às suas criaturas, conhecida pelo povo de Israel por Iavé. Esse termo ele quer dizer, eu sou o que sou. Quando Deus se revela a Moisés e manda Moisés ir até Faraó, ele se revela com esse nome, eu sou o que sou. Isso traz para esse povo, também para nós, quem é Deus. Esse termo, ele traz também a realidade de que Deus, ele é
onisciente, Ele é onipotente, Ele é o Deus que não tem começo e nem tem fim. Ele é o Senhor. Não há outro. Ele é o único Deus. E é interessante que a palavra Senhor, ela traz consigo um arcabouço de soberania. Deus está dizendo para esse povo que Ele é o dono desse povo. Não foi Moisés simplesmente, não foi a força do próprio povo, mas foi o próprio Deus que tirou esse povo daquele estado de escravidão. Então Deus estava dizendo, em outras palavras, eu sou o dono de vocês. Não há outro. Eu sou o Senhor. Isso, irmãos, deve trazer para nós algo que nos leve a sabermos quem é Deus para nós. Muitos têm vindo à igreja como se Deus não fosse o nosso Senhor, mas sim como se nós fôssemos o Senhor de Deus. E em algumas denominações, até aqueles que são atrevidos ao ponto de exigir de Deus o que Deus deve fazer. Até aqueles que determinam. Mas Deus mostra aqui, primeiramente, quem Ele é. Se tem uma coisa que nós precisamos guardar, uma razão óbvia, clara, para nós adorarmos e obedecer a esse Deus, é que Deus é Senhor. Deus, Ele é o nosso dono. A casa que você tem, os bens que você tem, os filhos que vocês casados, hoje talvez crescidos, talvez de colo, tudo que você tem, a sua própria vida, a sua existência é do Senhor. E Deus faz questão de iniciar isso, que a motivação desse povo adorar a Deus e de obedecê-lo, porque em seguida ele estará dando os 10 mandamentos a esse povo, é essa razão. Eu sou o Senhor. Então a primeira razão para adorar e obedecer a Deus é porque Deus é Senhor. Mas em seguida, ele passa mostrando uma outra coisa muito interessante. Observe a parte, continuando, o verso número 2, a parte B. Eu sou o Senhor, teu Deus. É interessante que antes ele diz o que ele é para esse povo. Eu sou o dono de vocês. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o Yahvé. Mas em seguida, ele diz o que esse povo é, o que Deus é desse povo e o que esse povo é dele. Ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Esse pronome possessivo aqui traz algo assim magnífico para a nossa vida. Maravilhoso. É porque Deus não é um ser distante, um soberano que rege o seu povo de maneira rígida, como se não houvesse nenhuma relação. Mas não, ele diz, eu sou o teu Deus. Ele está trazendo aqui a realidade de um pacto, a qual Deus faz com o seu povo. Porque outrora, apesar de que nesse momento Deus está fazendo aliança não mais com pessoas, mas com a nação, outrora Deus fez com pessoas, com Abraão, Deus fez o pacto com quem mais? Isaac, com Jacó, e agora não é mais com pessoas, com famílias, é com nação, é com o povo de Deus. Ele diz, olha, eu sou o Deus de vocês, eu sou o dono de vocês. Primeira coisa que ele diz, em seguida ele diz, vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Irmãos, isso traz algo muito importante para a nossa vida. Porque se Deus, Ele é o teu Deus, nós não precisamos mais buscar um outro auxílio, buscar um outro refúgio.
Mas aqui há uma relação íntima entre o seu Deus e você. Esse povo precisava saber que eles não precisavam voltar mais às práticas de antes, porque eles passaram 400 anos no deserto. E se olharmos, perceberemos que havia prática idólatra. É tanto que o primeiro mandamento é justamente para não ter nenhum outro Deus, porque esse Deus é um Deus que se comunica com o seu povo. É um Deus que deseja que o seu povo tenha uma relação íntima com Deus. Eu não sei, irmãos, como está a relação de comunhão entre você e o seu Deus. Mas o que ele mostra aqui é que a razão para adorar e obedecer a Deus é não somente saber que Deus é o dono de vocês, que Deus é o nosso dono, mas que nós temos um Deus. Ele é o nosso Deus. Nós temos a liberdade de, em Cristo, dobrarmos os nossos joelhos e buscar em Deus comunhão, consolo, abrigo, restauração, uma palavra de ânimo, um momento a qual somente Ele pode nos dar por meio da sua palavra, um conforto. Por quê? Porque essa relação é uma relação pactual. Deus não tem um outro povo. Deus, Ele tem o seu povo. Por isso, irmãos, precisamos ter isso no nosso coração, essa motivação, esse motivo de adorar a Deus, que é saber que Deus, Ele é o nosso Deus. Esse povo precisava saber que não somente Deus era dono deles, mas que eles tinham a liberdade de ter comunhão íntima com o Senhor e dizer: Tu és o meu Deus. Não Deus, não no sentido possessivo de como um objeto que eu faço o que quero, mas algo no sentido de intimidade, de você ter a liberdade de confiar que o Deus que vocês têm, que nós temos, que o Deus desse povo, o nosso Deus, é o Deus que é ao nosso favor. É o Deus que está conosco. É o Deus que não somente nos tirou de uma situação a qual se encontrávamos em escravidão, mas sim de um Deus que nos coloca em uma situação a qual hoje nós estamos em uma relação com o Senhor. Mas, irmãos, em seguida, ele mostra a terceira razão pela qual nós devemos adorar a Deus e obedecer os seus mandamentos. A primeira é porque Deus, Ele é Senhor. Mas a segunda é porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso dono, mas também Ele é o nosso Deus. Você em Cristo Jesus tem a liberdade, salvo em Cristo, liberto, tem a liberdade de buscar e dizer: Tu és o meu Deus, eu confio no Senhor. Mas aqui ele mostra algo muito importante, que está na parte C desse versículo. Diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba que Deus primeiro mostra o que Ele é para esse povo. Ele é o Senhor. Depois Ele mostra o outro lado, que esse povo tem um Deus. E por fim Ele mostra que esse Deus, Ele é libertador. Ele diz: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois de Deus mostrar quem Ele é e o que Ele representa para esse povo, Ele traz agora à tona como um flashback daquilo que Ele fez. Logo no início, quando eu trouxe uma breve retrospectiva, Deus faz a mesma coisa. Ele mostra quem Ele é, o que Ele é para esse povo, e agora Ele mostra o que Ele fez por esse povo. Deus libertou esse povo. É como se dissesse assim: olhe para o que vocês eram antes e olhem para o que vocês são agora. Vocês não eram nada, mas agora
vocês são filhos da aliança. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo remido de Deus. Eu libertei vocês. Fui eu que fiz aquilo que vocês não podiam fazer. Isso, irmãos, deve trazer para o nosso coração um regozijo de adorar a Deus, de exaltar a Deus, não somente pelo que Ele é, não somente o que nós representamos para Ele, mas por aquilo que Ele fez por nós. Porque é bem verdade que a libertação desse povo aqui foi uma libertação física. Eles estavam presos 400 anos e sofreram bastante. Os filhos eram mortos, chicoteados, afligidos. E Deus age com graça e misericórdia e tira esse povo. Mas quando nós trazemos essa realidade para as nossas vidas hoje, nós encontramos uma libertação muito mais ampla. Porque Deus não somente nos tirou das cadeias físicas, talvez do vício, talvez aí da prática do pecado, mas muito mais além. Deus, Ele nos tirou do inferno por meio de Cristo. Quando Ele assumiu o nosso lugar na cruz e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Hoje agora nós somos não somente povo de Deus, mas povo remido de Deus. Porque esse povo aqui, mais à frente, todos eles morrerão no deserto, porque eles ouviram essa palavra, mas eles não obedeceram. E todos eles caíram no deserto. Mas, irmãos, obedecer a Deus, adorar a Deus, não deve ser simplesmente por aquilo que Ele faz. E aí eu vou começar agora de trás para frente. Porque Ele começou dizendo que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Deus e que Ele nos libertou. Mas há muitas pessoas que buscam servir a Deus por aquilo que Ele faz. E é bem verdade que isso tem o seu lugar. Mas muitas pessoas vão à procura de Deus por aquilo que Ele pode fazer. E se a nossa maior motivação for simplesmente isso, ainda não entendemos a verdadeira razão de adorar a Deus. Porque uma coisa não pode se separar da outra. Mas há pessoas também que diz: tu és meu Deus. Olha, Deus é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Eu acredito em Deus. Eu tenho uma Bíblia aberta lá no Salmo 91. Está um pouco empoeirada, mas está lá. Eu acredito em Deus. Mas que não tem Deus nem como seu libertador, muito menos como seu Senhor. Perceba que essas três coisas elas andam juntas. Mas há aqueles que podem dizer: não, tu és o meu Senhor. Deus, Ele é meu Senhor. Olha, eu quero viver da forma que agrada a Deus. Contudo, vive nas mesmas práticas. Nunca houve mudança. Nunca houve arrependimento. Nunca houve obediência. Nunca houve libertação. Não houve intimidade com Deus. Ele não é Deus. O seu Deus, a qual você pode dobrar os joelhos e ter uma relação íntima com o Senhor. Porque, na realidade, nunca houve arrependimento, libertação e comunhão. Então, ser Senhor, estar ligado diretamente a Ele ser o nosso Deus e aquilo que Ele fez por nós. Sendo assim, irmãos, essas são as razões a qual Deus dá ao seu povo, pela qual todos nós, aqui reunidos, saiamos daqui com isso no nosso coração. Por que obedecer? Por que adorar e obedecer a Deus? Primeiro, porque Ele é o nosso Senhor. Segundo, porque Ele é o nosso
Deus. Terceiro, porque Ele nos libertou. Que Deus, irmãos, aplique essa palavra no nosso coração. Porque as outras coisas é só uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Obedecer a Deus é só uma consequência de uma vida diária, tendo na nossa mente aquilo que Ele representa para nós. Ele é o nosso Deus. Que saiamos daqui dizendo: Senhor, Tu és Deus, eu sou Teu, eu sou propriedade do Senhor. Mas, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu tenho prazer em buscar a Tua presença, em a Tua casa, para Te adorar, para Te servir, porque outrora eu estava perdido, mas agora o Senhor me trouxe a um lugar de descanso. E já agora, a partir dessa vida, ainda com a vida com dificuldade, ainda com a luta contra o pecado, eu já posso desfrutar da Tua presença, porque o Senhor me libertou. Porque o Senhor me deu uma nova vida. Porque ainda que os meus amigos, aqueles que ainda não alcançaram a graça do Senhor, não foram alcançados pela graça do Senhor, achem que eu esteja perdendo tempo, Senhor, eu sei que na Tua presença o deleite é constante. Irmãos, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que saia daqui com os motivos corretos de adorar a Deus. Ele é o seu dono, Ele é o seu Deus, Ele é o seu libertador, Ele é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós Te damos graças, Te bendizemos porque quando nós olhamos, ó Deus, para essa palavra, quantas das vezes, ó Deus, passamos desapercebidos. Uma pequena frase, uma pequena afirmação, melhor dizendo, 3 pequenas afirmações que fazem um sentido gigantesco na vida daqueles que foram alcançados por Ti. Quantas das vezes, ó Deus, como nós somos esquecidos, coisas tão pequenas, tão importantes como essa, acabamos nos esquecendo das verdadeiras razões de estarmos aqui. Te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer o Senhor pelas motivações corretas, a adorar o Teu nome, não somente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor representa para nós. Que o Senhor nos ajude a todos os dias das nossas vidas vivermos para a Tua glória em santidade e novidade de vida. É em Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas, pois é por causa dEle que nós estamos aqui. Assim oramos agradecidos, em nome dEle, ó Deus. Amém. Irmãos, nesse momento passaremos para os momentos de orações.